Imagine acordar amanhã com a mesma mentalidade que fez Kobe Bryant se tornar uma lenda. Acordar antes do sol nascer, olhar no espelho e ver alguém que não foge do esforço, que não espera a motivação chegar, porque já entendeu que o sucesso é construído no silêncio. Se você assistir este vídeo até o final, eu prometo, você nunca mais vai olhar para a disciplina da mesma forma. Vai entender que a verdadeira grandeza não nasce do talento. Ela é forjada no fogo da repetição, no sacrifício diário, na dor transformada em propósito. E no fim, você vai perceber que pode ser o exemplo vivo daquilo que Kobe representou. Alguém que não para até se tornar melhor do que era ontem. Agora respira fundo e imagina a cena. São 4 da manhã. A cidade dorme. Lá fora, o vento frio corta o silêncio. Mas dentro de um ginásio vazio, só se ouve o som da bola batendo no chão. Esse é o som da diferença. Enquanto o mundo ainda sonha, Kobe já está acordado, suando, focado, obcecado. Ele não está competindo contra os outros. Ele está competindo contra a própria versão de ontem. É isso que o tornava perigoso. Ele não esperava motivação. Ele se tornava a própria motivação. Kobe não nasceu o mais talentoso. Ele mesmo dizia isso. No início da carreira errava, falhava, ficava no banco. Mas algo dentro dele não aceitava a ideia de ser só bom. Ele queria ser inesquecível. E quando percebeu que não podia controlar o talento, decidiu dominar o esforço. Ele entendeu cedo que o mundo pode ser injusto com quem depende de talento, mas nunca com quem domina a disciplina. Porque o talento te coloca no jogo, a disciplina te mantém nele. É aqui que a transformação começa. E talvez o ponto em que sua vida pode mudar. Você já se perguntou por que começa algo e desiste no meio? Porque é fácil se empolgar por alguns dias e depois perder o ritmo. É porque você ainda depende de emoção. E emoção é frágil. Kobe não agia por emoção. Ele agia por decisão. Quando o despertador tocava às 4 da manhã, ele não pensava quero ou não quero. Ele simplesmente fazia. Porque a disciplina não é sobre querer, é sobre ser. Quando você entende isso, o impossível deixa de existir. E é isso que Kobe representa. A ideia de que o sucesso é previsível. Ele não é sorte, não é destino, é consequência. É a soma de 1000 pequenos atos que ninguém vê. Ele treinava 4 vezes por dia. Todos os dias. Chegava no ginásio antes de todos e saía depois. Quando os outros paravam, ele continuava. Enquanto eles descansavam, ele construía vantagem. É por isso que quando o jogo começava, ele já tinha vencido. Ele não jogava para provar nada a ninguém. Jogava porque sabia o quanto tinha se preparado. Você pode ter talento, pode ter inteligência, pode até ter oportunidades. Mas se não tiver disciplina, nada disso dura. E Kobe sabia disso melhor do que ninguém. Ele tratava o treino como um ritual sagrado. Cada arremesso era um voto de lealdade à própria meta. Cada erro era uma lição. Cada gota de suor era um tijolo no castelo da sua grandeza. Ele não treinava por obrigação. Treinava por amor. Porque ele sabia que o esforço é o preço da liberdade. A liberdade de ser o dono do próprio destino. E é aqui que a história fica ainda mais poderosa. Kobe não era movido pelo medo de perder, mas pela vontade de crescer. Ele dizia, eu não quero vencer os outros, quero vencer a mim mesmo. Essa frase resume toda a essência da disciplina. O verdadeiro inimigo não é o mundo, é a sua própria preguiça. É o seu próprio depois eu faço. E é quando você começa a vencer esse inimigo interno que tudo muda. Mas, claro, a jornada não é fácil. Kobe falhou inúmeras vezes. Perdeu jogos. Se machucou. Foi criticado. Mas nunca desistiu. Mesmo lesionado, ele continuava. Mesmo cansado, ele voltava. Ele sabia que dor é temporária, mas desistir é para sempre. E talvez seja isso que você precisa ouvir hoje. Não é o cansaço que te derrota. É o hábito de parar quando fica difícil. Kobe atravessava a dor com um sorriso determinado, porque via o treino como arte. O sofrimento não o quebrava, o moldava. No ponto mais alto da sua carreira, Kobe não era apenas um atleta. Era um símbolo de consistência, de obsessão. De alguém que entendeu que a excelência não é um feito, é um padrão. E esse padrão estava presente em tudo o que ele fazia. Desde o treino mais simples até o último jogo da carreira.
Ele jogava como se cada segundo fosse o último, porque para ele, o tempo era a moeda mais valiosa que existia. Agora imagine aplicar essa mentalidade na sua vida. Imagine se você tratasse seus objetivos com a mesma seriedade que Kobe tratava o treino. Se você encarasse cada manhã como uma chance de se tornar melhor. Se deixasse de esperar motivação e passasse a criar movimento. É isso que significa ter a mentalidade Mamba. Ser implacável com você mesmo, não por arrogância, mas por respeito ao seu próprio potencial. Quando você vive com esse tipo de propósito, a disciplina deixa de ser peso. Ela vira poder, e esse é o ponto de virada. As pessoas pensam que disciplina é prisão. Na verdade, é libertação. Quando você se torna disciplinado, você para de ser escravo da procrastinação, da indecisão, da preguiça. Você para de depender de como se sente e começa a agir por quem quer ser. Foi assim que Kobe atingiu a grandeza. Ele não era o mais talentoso, mas era o mais comprometido, o mais consistente, o mais preparado, porque no fim das contas a consistência vence o talento. O talento descansa, a consistência não. E é nesse ponto que a história de Kobe transcende o basquete. Ele deixou um legado que vai além das quadras. Ele nos ensinou que você não precisa nascer com dom, precisa nascer com propósito. E se não nascer, pode construir. O sucesso é treinável. A excelência é treinável. Tudo é treinável. Se você tiver coragem o suficiente para repetir todos os dias, mesmo quando dói, mesmo quando cansa, mesmo quando ninguém acredita, Kobe nos provou que o esforço é a única coisa que o destino respeita, que a dor pode ser combustível e que o segredo da grandeza é simples: apareça todos os dias. Faça o trabalho, mesmo quando não quer, mesmo quando está cansado, mesmo quando ninguém está vendo. Porque é nesse silêncio que os gigantes nascem. Agora eu quero que você faça um pacto com você mesmo. Quando o vídeo acabar, olhe no espelho e diga: eu escolho a disciplina. Não espere a segunda-feira. Não espere o momento certo. O momento é agora. Porque a cada dia que você adia, alguém como Kobe está lá fora, construindo o que você ainda está sonhando. E um dia, quando olhar para trás, vai perceber que a diferença entre quem conseguiu e quem não conseguiu foi simplesmente quem continuou. Então, se esse vídeo te tocou, te despertou algo dentro, comenta aqui embaixo: eu escolho a disciplina. Deixe o like, se inscreve no canal e compartilha esse vídeo com alguém que precisa de um empurrão para sair da inércia. Porque talvez hoje alguém precise ouvir isso. A disciplina não é sobre ser perfeito, é sobre ser constante. E a constância transforma pessoas comuns em lendas. E nunca esqueça, a Mamba Mentality não morreu. Ela vive em cada um que decide continuar, mesmo quando o mundo manda parar. Que esse alguém seja você.